A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, motivo de alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor, no culto de sexta-feira, culto da vitória. Já se estamos aqui é porque somos vitoriosos, né? Glória a Deus. O laço já foi quebrado no nome de Jesus. Irmãos, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel. Eu vou estar lendo 2 versículos aqui no livro de 1 Samuel e 2 versículos no livro de 2 Samuel. Amém? Amém. 1 Samuel, capítulo 7. Primeira Samuel, capítulo 7, o versículo 1 e 2. Glória a Deus. Glória a Deus, todos encontraram? Amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então vieram os homens de Criate Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, o noouteiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Criate Jearim, há tantos dias se passaram até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Glória a Deus. Agora eu peço que os irmãos abram no livro de 2 Samuel. 2 Samuel 6. 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 e 11. 2 Samuel só um pouquinho mais à frente. Capítulo 6, versículo 10 e 11. Amém? Amém. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor à cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em Obed-edom, na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Glória a Deus, meus irmãos. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algo que é a coisa mais importante que tem na nossa vida, né? Quem é que sabe o que é mais importante na nossa vida? Presença do Eita, Senhor. glória, o povo aqui está afiado, hein? Glória a Deus, isso mesmo, é a presença de Deus. Quando a gente fala da Arca da Aliança, a gente está falando da presença de Deus no Antigo Testamento. Louvado seja Deus. Eu vou fazer uma breve introdução aqui para os irmãos entenderem. Uma vez eu já trouxe uma pregação sobre a construção do tabernáculo, né? Hoje a gente não vai falar sobre isso, mas a gente vai falar um pouco relacionado, né? Então, irmãos, quando Deus ele tira o povo do Egito, ele ali guiando o povo pelo deserto, ele fala com Moisés no Monte Sinai, né? E ali no Monte Sinai, Deus ele vai entregar as tábuas da lei para Moisés, né? Que são os 10 mandamentos. E também ele vai dar todas as instruções para Moisés de como seria a construção desse tabernáculo, né? Deus ele dá detalhadamente como ele queria que fosse construído o tabernáculo, né? Ali a gente vai ver no livro de Êxodo, capítulo 25, está escrito detalhadamente como que seria a Arca da Aliança, né? E nós sabemos que dentro desse tabernáculo existia um lugar chamado Santo dos Santos. E dentro desse lugar, Santo dos Santos, era onde ficava a Arca da Aliança, né? E o que tinha dentro da Arca da Aliança? Dentro da Arca da Aliança tinha 3 coisas, que era as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, o maná, que era a provisão de Deus, né? Diariamente ali, nós sabemos que quando o povo estava sendo levado ali, guiado pelo deserto, todos os dias Deus mandava o maná. Então, o maná representa a providência de Deus na nossa vida, a provisão de Deus diária, né? Porque era todos os dias Deus mandava o maná para aquele povo. E a vara de Arão que floresceu, que significa ali a autoridade, né? O chamado de Deus. Então, irmãos, esses 3 elementos eles estavam dentro da Arca da Aliança porque eles não poderiam ser esquecidos, né? Para que todos pudessem se lembrar deles. Então, a Arca da Aliança, ela era um objeto sagrado. Ela era a principal simbologia da presença de Deus no Antigo Testamento.
Quando se falava de Arca da Aliança, se falava de presença de Deus. Então, no Antigo Testamento, a Arca da Aliança era o que representava Deus, a presença de Deus. Era como se ali fosse o trono de Deus na terra. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, essa arca ela era tão importante que quando os exércitos eles iam para a guerra, eles levavam a Arca da Aliança à frente. A Arca da Aliança ia na frente. Por quê? Era como se eles estivessem colocando Deus na frente da peleja, Deus na frente da guerra, Deus na frente da batalha, né? E nós vemos aqui no livro de 1 Samuel que ele vai falar sobre o juiz Eli, né? O juiz e sacerdote Eli, ele foi juiz antes de Samuel, né? Nós vemos que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E eles também eram sacerdotes, eles também trabalhavam na igreja. Mas a Bíblia vai chamar Ofni e Finéias de filho de Belial, né? Nós sabemos que Ofni e Finéias, eles não eram pessoas tementes a Deus. Por mais sendo filho de um sacerdote, né, sendo criado ali dentro da igreja, Ofni e Finéias, eles roubavam, eles prostituíam. Então eles não eram pessoas tementes a Deus, mesmo tendo sido criado dentro da igreja, né, dentro dali do templo. Então, meus irmãos, certo dia, a palavra de Deus vai nos dizer que eles vão para uma batalha, Ofni e Finéias, né, contra os seus inimigos filisteus. E eles levam a Arca da Aliança para que eles pudessem vencer. No pensamento deles, eles levando a Arca da Aliança, eles iam prevalecer sobre os seus inimigos filisteus. Irmãos, mas naquele dia Deus permite, assim como Deus já havia revelado ao profeta Eli, através de Samuel, que ele mataria os seus 2 filhos por conta do pecado. E naquela guerra Deus permite que Ofni e Finéias venham a morrer ali naquela guerra. E o pior de tudo isso ainda é que a Arca da Aliança é levada pelos filisteus. E aquilo ali foi algo muito ruim, porque o povo de Israel ficou sem a presença de Deus. Louvado seja Deus. Então a Arca da Aliança ela foi levada pelos filisteus, foi colocada dentro do templo de Dagon, que era um dos deuses dos filisteus. Esse deus ele era metade homem, metade peixe. E quando a Arca da Aliança é levada para o templo de Dagon, ela é colocada ali, e dentro desse templo tem uma estátua muito grande desse deus. E na primeira noite, quando os filisteus levantam no outro dia de manhã, quando eles chegam dentro do templo, eles veem que essa estátua estava caída, estava derrubada. Eles levantam aquela estátua, mais uma noite, na segunda noite, quando eles voltam para aquele lugar, eles veem agora que a estátua está caída com o pescoço e as mãos cerradas. Aleluia! Então, meus irmãos, nós sabemos que Deus, Ele estava ali, a presença de Deus. A Arca da Aliança estava ali, simbolizando a presença de Deus. E o que era uma bênção para o povo de Israel, começou a se tornar maldição para o povo filisteu. Muitas coisas ali aconteceram para aquele povo, para os filisteus. A arca ela ficou aproximadamente 7 meses com os filisteus. E o que aconteceu? Eles ficaram com muito medo, eles ficaram atemorizados com tudo de ruim que ela provocou para eles. Mas como pode a Arca da Aliança, que trazia bênçãos para Israel agora, trazer maldição para o povo filisteu? Então eles decidem que eles também não querem mais ficar com essa arca, né? E ali então agora eles levam essa arca para Kiriat Jearim, na casa do sacerdote Abinadab. Então, irmãos, quando a Arca da Aliança ela chega na casa do sacerdote Abinadab, a palavra de Deus ela vai nos dizer que essa arca ela ficou ali por 20 anos. E você sabe quantos milagres aconteceu na casa de Abinadab? Quantas bênçãos aconteceu na casa de Abinadab? Quantas curas, quantos livramentos? Vocês sabem? Nenhum. A palavra de Deus não relata nenhum acontecimento, nenhuma cura, nenhuma bênção na casa de Abinadab. E nessa época, irmão, quem era o rei de Israel era Saul.
Saul era um rei afastado da presença de Deus. Mas Saul morre. E quem assume o reinado agora? Davi. E qual é a primeira atitude de Davi enquanto rei? Agora Davi, a primeira atitude que Davi tem é: vamos buscar a Arca da Aliança. Aleluia. Vamos buscar a presença de Deus. Porque Davi sabia que não dá para viver sem a presença de Deus. Louvado seja Deus. E Davi, ele tenta por 2 vezes trazer a Arca da Aliança. Só que na primeira tentativa dele, ele não fez as coisas como elas deveriam ser feitas. Na primeira tentativa de Davi de trazer a Arca da Aliança, ele levanta ali 30.000 homens, para buscar essa arca. E eles colocam essa arca em cima de um carro de boi. Porque Davi sabia que se ele colocasse a arca em cima de um carro de boi, ele conseguiria levar a arca com mais rapidez e também teria mais facilidade. E ali então eles chegariam mais rápido. Se nós formos olhar, irmão, rapidez e facilidade, é bom, são coisas boas. Só que são coisas boas para a nossa vida terrena. Porque quando se fala de presença de Deus, quando se fala em carregar a cruz, nós devemos desconfiar das facilidades. Aleluia. Nós devemos desconfiar das facilidades, irmãos. Quando se trata das coisas de Deus, louvado seja Deus. Nós precisamos aceitar, irmão, que existe uma forma de Deus trabalhar e conduzir a nossa vida. Não é do jeito que queremos. Muitas vezes a nossa intenção é boa, mas Deus, ele tem um jeito de conduzir a nossa vida e de trabalhar. Muitas vezes não é da forma que almejamos, não é da forma que queremos. Louvado seja Deus. E quantas coisas não é do jeito de Deus, irmãos, tenha em mente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Olha o que acontece aqui. No meio do caminho, a palavra de Deus vai dizer que os bois que estavam levando a Arca da Aliança ali agora, eles tropeçam numa pedra. E quando eles tropeçam, o carro de boi começa a balançar. E quando esse carro de boi começa a balançar, a Arca da Aliança também balança. E o que acontece? Uzá, filho do sacerdote Abinadab, estava ali do lado. Ele vai com as suas mãos para tentar segurar a arca, para que a arca não venha cair. E sabe o que acontece com ele? Ele morre na mesma hora. A gente pode estar se perguntando, mas por que Uzá veio morrer? A intenção dele era boa. Ele colocou ali a mão na intenção de não deixar a arca cair. Irmãos, Deus não quer saber da nossa intenção. Deus, ele quer saber da nossa obediência. Se nós estamos obedecendo. Deus, ele não quer saber se eu e você está fazendo uma coisa boa. Deus, ele quer saber se eu e você está fazendo a coisa certa. Quantas vezes nós estamos fazendo coisas pensando que são coisas boas, mas não são. Deus, ele quer saber da coisa certa, da sua atitude diante da presença dele. Louvado seja Deus. Então, irmãos, Davi, ele se entristece ali naquele momento com a morte de Uzá. E Davi pensa agora, como que eu vou levar essa arca? Como que eu vou levar essa arca agora? Morre um homem. Então Deus faz com que Davi deixe a arca na casa de Abinadab, de Obed-edom. Obed-edom era um homem, um camponês, um homem pobre. E a palavra de Deus vai dizer que ele morava ali com a sua esposa. A palavra de Deus também vai dizer que eles moravam numa casinha, num casebre. E que a mulher de Obed-edom era estéril. E a palavra de Deus vai dizer que essa arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E que Deus abençoou tudo quanto tinha Obed-edom. Aleluia! Louvado seja Deus. Em 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. E nada aconteceu na casa dele. Mas em 3 meses Deus mudou, transformou a vida de Obed-edom. Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos,
Irmãos, agora, Deus, ele faz acepção de pessoas? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não dá preferência a um em detrimento do outro. Deus não faz acepção de pessoas. O que faz, o que muda, o que gera a mudança, o que gera a transformação é a minha e a sua atitude diante da presença desse Deus. Aleluia. Qual tem sido a nossa atitude diante da presença de Deus? Obed-edom significa servo. Primeiro ponto. Se você quer ver a mudança, se você quer ver a transformação na sua vida, aprenda a servir. Aprenda a ser servo. Louvado seja Deus. Nós precisamos a ser servos, aprender a servir a Deus com alegria, fazer as coisas para o Senhor com alegria. As coisas do Senhor não podem ser um enfado na nossa vida. As coisas do Senhor não podem ser feitas de qualquer jeito. Não podemos brincar de ser crente, não podemos tratar aquilo que é santo como profano, mas devemos fazer aquilo que agrada o coração de Deus, fazer as coisas dele com alegria que vem de dentro do nosso coração, não a alegria que vai agradar o homem, mas a alegria que vai agradar a Deus, porque Ele sonda e conhece os nossos corações, Ele sabe a nossa verdadeira intenção, e Ele sabe se o que estamos fazendo é o certo ou é a coisa boa. Louvado seja Deus. Responda para você mesmo essa noite. Quem você é na presença do Senhor? Você é Obed-edom ou você é Abinadab? Como você tem tratado essa presença do Senhor, irmãos? Você pode vir na igreja, Deus está lá dentro da sua casa, mas o que vai transformar a sua vida não é isso. O que vai mudar é como você trata essa presença. Louvado seja Deus. Um exemplo na Bíblia, irmãos. Evangelho de Lucas 7, do versículo 6 em diante, fala que Jesus ele foi convidado por Simão, o fariseu. E naquela época era muito comum as pessoas, quando chegavam na casa, elas serem recebidas com um beijo no rosto, uma unção de óleo na cabeça e água para lavar os pés. Mas Simão, ele não ofereceu nada disso para o Senhor. Nada disso. Então chega uma mulher, uma pecadora de má fama pela cidade. Ela chega com um vidro de azeite caríssimo, de perfume caríssimo. Ela beija os pés do Senhor. Ela derrama aquele azeite ali nos pés do Senhor. Ela chora e lava os pés do Senhor com as suas lágrimas. E Simão olha para aquela serva e fala: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está lavando os seus pés, que está beijando os seus pés. E sabe que Jesus fala para ele: Simão, desde que eu cheguei na sua casa, você não beijou o meu rosto, e essa mulher beija os meus pés. Simão, desde que eu cheguei na sua casa, você não colocou uma gota de óleo na minha cabeça, e essa mulher derramou um vidro de perfume caríssimo nos meus pés. Simão, desde que eu cheguei à sua casa, você não deu água para lavar os meus pés, mas essa mulher lava meus pés com as suas lágrimas. Louvado seja Deus. E Jesus fala: vai, minha filha, a tua fé te salvou. E Jesus estava dentro da casa de Simão, e Simão não recebeu nada do Senhor. Simão não recebeu uma cura, Simão não recebeu um livramento, Simão não recebeu uma salvação. Com Jesus dentro da casa dele. Louvado seja Deus, irmão. Sabe por quê? Porque Deus ele só não abençoa aquele que não recebe a sua presença com prazer. A presença do Senhor é o nosso prazer. Recebe a presença de Deus com prazer.
conhece Jesus, você sabe que Ele é. Então receba Ele com alegria. Receba Ele com prazer. Não espere nada. Você conhece Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus sai da casa de Simão e vai para a casa de Zaqueu. E quando ele chega na casa de Zaqueu, Zaqueu fala assim: ó, vou vender metade de tudo que eu tenho e vou abençoar as pessoas. E se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. E Jesus fala: hoje houve salvação nessa casa. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque um era Abinadab e o outro era Obed-edom. Louvado seja Deus. Um tratou a presença de Deus com desprezo e o outro deu valor na presença do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem somos nós? Simão ou Zaqueu? Obed-edom ou Abinadab? Glória a Deus. Nós precisamos entender quem somos nós diante da presença de Deus. Nós precisamos entender quem somos nós diante das tábuas da lei. Quem é você diante da palavra de Deus? Quem é você diante do maná, que é a provisão de Deus diária sobre a sua vida? Quem é você sobre a vara de Arão que floresceu, que é ali a autoridade, o chamado de Deus? Quem é você diante? Louvado seja Deus. Abinadab, ele desprezou a presença de Deus por 20 anos. A presença de Deus estava ali sendo desprezada. Irmãos, o tempo, ele é ótimo, ele cura feridas, ele faz muita coisa. Mas o tempo também tem o poder de transformar coisas sagradas em coisas normais. Durante 20 anos, Abinadab dormia e acordava olhando para a arca. Ele almoçava olhando para a arca. Ele tomava café da manhã olhando para a arca. Os teus filhos cresceram brincando perto da arca. Louvado seja Deus. Mas nós não podemos nos acostumar com aquilo que é sobrenatural. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que é poderoso para transformar as nossas vidas. Aleluia! Isso daqui é um ambiente espiritual. E o que sai desse altar tem o poder de transformar a sua vida. Não se acostume com a presença de Deus. Não ache que é normal. Não diga: eu não fui no culto, perdi um culto. Não, você perdeu um mover de Deus. Porque o que Deus move aqui hoje não é o que Ele vai mover amanhã. E o que Ele move amanhã não é o que Ele vai mover no domingo. Aleluia! Quando você não vem ao culto, você morre, você perde o mover naquele dia, você perde o sobrenatural. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmão. O tempo, ele tem o poder, irmãos, de fazer com que você se acostume com as coisas. Quando você convive muito com a pessoa, às vezes você conhece a pessoa, você tem um respeito por ela. Mas aí você começa a conviver, daqui a pouco você começa a brincar, daqui a pouco você já não tem mais aquele mesmo respeito. Mas nós precisamos vigiar, irmãos. Nós precisamos vigiar. Sabe, o tempo, ele amadurece o crente. O tempo, ele tem o poder de amadurecer o crente. Mas o tempo também tem o poder de apodrecer. E sabe aquele mesmo crente que vinha para a igreja e chorava e se derramava aos pés do Senhor e clamava, e não importava se a igreja estava cheia, quem que ia pregar, como que estava o som, mas o negócio é adorar o Senhor. Esse mesmo crente hoje vem para a igreja e não tem coragem de abrir a boca para dar um glória. Não deixe o tempo te apodrecer, não, irmão. Não se acostume com o sobrenatural. Não se acostume com o que pode transformar a sua vida. Não seja Abinadab.
vida. Não é o tempo que você tem de crente. Não é o tempo que você tem de igreja. O que vai transformar a sua vida é o valor que você dá na presença. 3 meses mudou a vida de Obed-Edom. 20 anos não fez nada na vida de Abinadab. Sabe por que tem muita gente com 5, 10, 15, 20 ou até mais anos na igreja e não vê mudança, não vê nenhuma transformação, não vê nada, irmãos? É porque essa pessoa ela anda desvalorizando a presença de Deus. Ela não tem dado o valor devido na presença do Senhor. Porque o que muda, o que transforma é o valor que você dá a essa presença. Louvado seja Deus. Ofni e Finéias, eles foram para a guerra com a arca. Eles foram com a presença. E eles morreram na guerra. Por que eles morreram? Eles estavam, qual que era o valor que eles davam na presença de Deus? Enquanto eles estavam na presença de Deus, eles estavam prostituindo. Enquanto eles estavam na presença de Deus, eles estavam roubando. E acharam que ia levar a arca para a guerra e ia vencer. É o seu comportamento que faz você prevalecer na guerra. É o seu comportamento com a presença que faz você ser um vencedor na guerra. Louvado seja Deus. Irmão, Jesus ele foi crucificado entre 2 ladrões. Ladrão de um lado, ladrão de outro. Os 2 tinham a mesma sentença. Os 2 tinham pregos nas mãos e pregos nos pés. Um olha para Jesus e fala: mas você não ia salvar o mundo? Desce daí e salva-te a ti mesmo. O outro fala: não, nós estamos aqui porque somos ladrões. Mas esse homem está aqui, ele é justo. Aleluia. Louvado seja Deus. E esse homem fala para Jesus: eu estou aqui porque eu sou ladrão. Mas quando o Senhor entrar no reino, lembra de mim. Tem misericórdia de mim. E Jesus fala para ele: hoje mesmo estará no paraíso comigo. Louvado seja Deus. Porque então um tem o desprezo do Senhor e o outro ganha a salvação. Porque um é Abinadab e o outro é Obed-Edom. Um desprezou a presença do Senhor e o outro deu valor na presença do Senhor. Louvado seja Deus. É o comportamento que faz a mudança. É o comportamento que gera aquilo que vai mudar a sua vida. Louvado seja Deus. Obed-Edom e a sua esposa era simples. E eles tiveram reverência quando a arca do Senhor foi deixada na casa deles. E Deus abençoou todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer mais tarde que ela era estéril e ela gerou 8 filhos. Que Deus abençoou a plantação, pois eles eram muito pobres. E essa notícia, irmão, chegou até a casa de Davi, até o reinado de Davi. Olha, tudo quanto Obed-Edom tem foi abençoado. Davi então fala: agora eu vou buscar a arca da aliança. Agora eu volto para pegar a arca da aliança. Só que dessa vez, irmão, Davi não fez aquilo de conforme ele queria. Dessa vez Davi seguiu o que estava escrito na palavra do Senhor. Da primeira vez ele se frustrou. Da primeira vez ele fez do jeito que ele achava que era certo, mesmo com a intenção boa de trazer a arca para Israel. Mas deu tudo errado. Agora não. Agora Davi vai embaixo da palavra. Agora Davi vê que a arca da aliança não é para ser trazida em cima de carro de boi, mas a arca da aliança é para ser trazida no ombro. E o ombro significa responsabilidade. Louvado seja Deus. Agora Davi faz a coisa certa do jeito certo. A arca da aliança é para ser trazida nos ombros. Não é para ser colocada em cima de carro de boi.
Irmãos, quando Davi, ele decide trazer a Arca da Aliança, ele tem essa reflexão de que da primeira vez ele fez da forma errada e que agora ele faria da forma correta. Deus, ele sempre nos dá uma oportunidade. Deus, ele sempre nos dá uma oportunidade. Se você fez alguma coisa da forma errada, se você vem caminhando da forma errada, você tem uma nova oportunidade de olhar para a palavra do Senhor e falar: hoje eu vou fazer de acordo com a palavra do Senhor. Hoje eu vou andar de acordo com Deus tem me mostrado. Porque eu sei que do outro jeito não vai dar certo, mas eu sei que se eu for sobre a palavra de Deus, vai dar certo. Porque Deus abençoa, Deus prospera aquele que anda sobre a palavra dele. Louvado seja Deus. Irmãos, e somente a tribo de Levi, somente os levitas, eles poderiam levar e tocar na arca. Tanto é que Uzá, ele tocou e morreu na hora. Por quê? Tem a pessoa que pode tocar na arca. E a tribo de Levi, irmãos, ela tem 3 famílias. A família de Gerson, que é os Gersonitas. A família de Merari, que é os Meraritas. A família de Coate, que é os Coatistas. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Eu vou encerrar aqui. Nós sabemos que o tabernáculo, ele era móvel. Sabemos que o povo do Egito, no deserto, eles seguiam a nuvem e a coluna de fogo. Então, quando a nuvem parava, eles paravam, armavam ali o tabernáculo, que era onde eles adoravam, até segunda ordem. Quando a nuvem continuava, eles desarmavam o tabernáculo e continuavam a seguir. Então Deus, ele mandou entregar bois e carros para que pudessem ser levados essas peças do tabernáculo. Então Davi pega uma quantidade de boi e uma quantidade de carro e dá para a família dos Gersonitas, para a família de Gerson. Faz a mesma coisa, pega ali uma quantidade de boi e uma quantidade de carros e dá para a família de Merari, os Meraritas. Mas quando chega na família de Coate, dos Coatitas, Deus fala para Moisés: olha, para eles você não vai dar nada, porque sobre eles está a responsabilidade de levar as coisas santíssimas. Eles vão levar as coisas nos ombros. Louvado seja Deus. Agora imagine, irmãos, no deserto, um calor de 50 graus, e os filhos de Merá, os filhos de Coatita, olhavam para os filhos dos Meraritas e para os filhos dos Gersonitas, e olhavam eles guiando os bois ali com os carros, e eles com aqueles pesos nos ombros. Mas, irmãos, eles não trocavam a posição deles. Sabe por quê? Eles eram o único que podia levar a presença do Senhor. Por mais que está difícil, por mais que está doendo, não troque as facilidades da vida pelo peso de carregar a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Às vezes você não tem o emprego que você quer, às vezes você não tem o carro que você quer, às vezes você não tem a casa que você quer, mas você tem uma cidade te esperando. Carabaxere, calabaia, soribaxe, e calabaia só. É que na manda, é que na ya soribalabassuri calabas. É pesado, é dolorido, mas você é o portador da presença de Deus nessa terra. Você é quem vai levar a presença de Deus nessa terra. Não troque o peso, não troque a responsabilidade, porque você é um escolhido de Deus.
sempre morada do Espírito. Porque Deus escolheu eu e você para sermos portadores da presença. Antes eles levavam uma arca pesada. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Que nessa noite você possa sair daqui, irmãos. Que você possa sair daqui. Se for para guardar alguma coisa, guarda só isso. Dê valor na presença de Deus. Dê valor na presença de Deus. Se você não lembrar nada do que eu falei aqui para trás, guarda isso. Dê valor na presença de Deus. Trate a presença de Deus como algo sagrado. Trata este lugar como algo sagrado e algo poderoso que pode te curar, que pode te salvar, que pode te transformar, que pode mudar a sua história, pode mudar a história da tua casa, a história da tua família. Escolha nessa noite zelar pela presença do Senhor. Escolha nessa noite ser um Obed-Edom. E sabe o que eu acho bonito, irmãos? Obed-Edom ficou 3 meses com a presença do Senhor. E quando Davi foi buscar, ele não queria se apartar da presença do Senhor. Queria ir junto com a Arca da Aliança. E sabe o que Davi fez com Obed-Edom? Colocou Obed-Edom de guarda da Arca da Aliança. Obed-Edom agora era o guardião da Arca da Aliança. Olha que privilégio. Seu guardião da Arca da Aliança. Ele ficou 3 meses com a presença do Senhor na casa dele e disse: olha, eu não quero mais viver sem. Eu quero, para onde for, eu quero ir junto. Aleluia! Não se afaste da presença do Senhor. Não pare, não deixe de sentir a presença dele. Você pode pedir saúde, você pode pedir prosperidade, você pode pedir amigos, você pode pedir família, você pode pedir tudo, mas se você pedir a presença do Senhor, você terá tudo, porque quem tem a presença tem tudo. Louvado seja Deus. Coloque de pé, igreja. Vamos fazer uma oração. Ore nessa